Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo, sou consultor da Elesme e parceiro Bitrix 24. Hoje eu vou mostrar para vocês como criar um repositório de currículos dentro do Bitrix 24. Esse repositório vai servir como banco de dados de currículos, possibilitando o cadastramento de currículos via formulário do seu website. Se você considerar esse vídeo útil, por favor, dê um like. Dessa maneira você ajuda a divulgar essa informação para mais pessoas e incentiva a gente a criar mais conteúdos semelhantes. Bora pôr a mão na massa? Para criar esse processo no Bitrix, a gente vai usar um recurso chamado Automação Inteligente de Processo, ou em inglês Smart Process Automation, ou SPA, tá bom? Esse recurso ele só está disponível na versão Professional do Bitrix 24. Bora lá? Para criar esse processo no Bitrix 24, a gente vai usar um recurso chamado Automação Inteligente de Processo, ou em inglês Smart Process Automation. Existem duas maneiras da gente acessar a automação inteligente de processo. No primeiro modo, eu vou aqui na barra de pesquisa e digito automação. Conforme eu vou digitando, ele vai me mostrar a opção, basta eu clicar e pronto. A gente já está na tela aqui de automação. Uma outra maneira é eu vir aqui no menu lateral do lado esquerdo, clicar na opção CRM e na opção CRM clicar em configurações e depois automação inteligente de processo. Tá? Os dois caminhos levam para a mesma tela. Então, aqui na tela de automação inteligente de processo, eu vou clicar no botão criar e vou criar uma SPA, que é a abreviatura de Smart Process Automation, né? Eu vou criar uma vazia. E o nome dessa automação, desse repositório, vai ser repositório de currículos. Ok? Aqui tem uma série de opções que a gente vai configurar. Tá? Então, primeira opção, usar pipelines e funis de vendas personalizados no SPA, eu vou deixar desmarcado. Usar etapas personalizadas e Kanban, né, na SPA, eu vou marcar sim. Usar regras de automação e gatilhos na SPA, vou deixar desmarcado, por enquanto. Usar design de fluxo de trabalho na SPA, vou deixar desmarcado. Tornar novos pipelines públicos também vou deixar desmarcado. Ok? Vamos para o próximo. Agora é campos da SPA. Então, aqui a única coisa que eu vou deixar marcada é a opção observadores. Não vou marcar informações de empresa, nem fonte, nem cliente, nem data de início e término. E aqui embaixo também vou deixar desmarcado. Imprimir documento, vincular a produtos de catálogo e lixeira. Vamos para vinculações de CRM. Eu não vou vincular esta SPA a nenhuma entidade do CRM, vou deixar desmarcado. Vincular a outras ferramentas, né? Eu vou selecionar a opção tarefas. Quando eu clico tarefas, automaticamente ele colocou a entidade de CRM. Aqui na opção adicionar ao menu, a gente não vai criar um menu aqui do lado esquerdo para essa entidade, tá bom? Vou deixar desmarcado por enquanto. Feito isso, clico aqui no botão salvar e ele salvou uma nova automação inteligente de processo que chama repositório de currículos. Vou clicar aqui do lado e vou mexer aqui em configurações de campo, tá certo? Então, no passo anterior, a gente já definiu quais são os campos que eu vou estar criando nessa entidade. Então, primeiro campo, eu vou criar o campo nome completo, é um campo do tipo texto, no caso aqui no Bitrix, tudo que é texto se chama série. O nome desse campo vai ser nome completo. Tá ok? Ele não é um campo múltiplo, é uma entrada única e vai ser obrigatório. Tá certo? Eu vou deixar marcada a opção mostrar no filtro e pesquisável. Aqui em outros idiomas, se eu quisesse usar essa entidade que eu estou criando em outros idiomas, eu colocaria aqui a tradução de nome completo no idioma desejado. Tá ok? Venho aqui e salvo. E vou criar o próximo campo, que é o campo de telefone. Também vou criar como campo texto. Vou digitar aqui telefone. Tá ok? Ele não é múltiplo e vou deixar como não obrigatório. Próximo campo, e-mail. Também é um campo do tipo texto, né, no campo tipo série.
Vou deixar aqui. E eu vou deixar esse como obrigatório. Próximo campo, endereço completo. Também um campo do tipo série. Opa. Perfeito. Esse campo aqui, eu vou deixar não é múltiplo, não é obrigatório, mas eu quero botar uma configuração a mais nele. Eu vou clicar na opção mais aqui. E na contagem de linhas, eu quero que esse campo tenha 3 linhas. Ele é um campo multilinhas. Ok, vou salvar. Próximo campo é o campo formação acadêmica. Esse campo ele é múltiplo, então vou deixar que o candidato vai poder colocar várias entradas, não vai ser obrigatório. Agora o campo experiência profissional. Ok? É um campo múltiplo também, não vou deixar como obrigatório, é um campo do tipo série, né? Ou seja, texto, tá certo? Vou salvar aqui. Agora o próximo é cursos e certificados. Então, campo do tipo série, cursos e certificados. Ele também é um campo múltiplo. Ok, salvei. Agora eu vou botar cargo pretendido, cargo desejado. É um campo do tipo série, não é múltiplo e não é obrigatório. E aqui é o campo salário desejado. Eu vou botar, pessoal, esse daqui como se fosse um campo do tipo moeda, tá? Money. Não é múltiplo e não é obrigatório. Beleza, deixa eu conferir aqui nome completo, telefone, e-mail, endereço completo, formação acadêmica, experiência profissional, cursos e certificados, cargo desejado, salário desejado. Ah, estava esquecendo. Eu vou criar um campo do tipo arquivos. Tá certo? E esse campo é do tipo file, é um campo arquivo. A pessoa vai poder subir um documento. Tá? Não é múltiplo e não é obrigatório. Beleza. Feito isso, criamos aqui a nossa entidade. Tá? Vou fechar aqui. E agora, se eu der um refresh aqui na tela, vocês vão ver que vai surgir uma nova opção aqui em cima. Então, eu vou dar um atualizar a tela aqui. E surgiu uma nova opção aqui chamada Automação Inteligente de Processo. E clicando nela, vem o que? Aparece o repositório de currículos, tá certo? Então, aqui, o repositório de currículos. Ok. Ele já criou aqui um repositório e ele está me colocando na visão de pipeline, na visão de colunas, tá certo? Então eu vou renomear aqui, a primeira etapa vai ser entrada. A segunda eu vou chamar de revisado. E eu vou criar uma terceira aqui, que é, vou botar aprovado. Tá certo? Então, toda vez que um candidato preencher um currículo, ele vai criar um cartão que vai poder ser movimentado entre essas 3 etapas. Tem a visão de pipeline e tem a visão por lista também. Eu escolho a melhor visualização conforme a minha necessidade. Tá ok? Então, ok. Aqui eu poderia criar diretamente um currículo novo. Tá? Basta eu clicar aqui no botão criar. Ele vai abrir o formulário para mim. E eu poderia colocar as informações aqui, né, com os campos de acordo com o que eu criei. Só que eu não quero fazer isso, eu quero criar um formulário para colocar no meu website. E daí os candidatos vão entrar nesse formulário e vão preencher. E esses formulários criados, preenchidos, vão ser alimentar aqui meu repositório de currículo. Tá
certo? Para fazer isso, eu vou usar uma ferramenta do Bitrix que chama-se formulário. Então, vou aqui na caixa de pesquisa, formulário, ele vai mostrar aqui formulário de CRM, cliquei, e ele já vai para a tela de formulários, tá, ok? E eu vou entrar e vou criar um novo formulário aqui. Ok. Então ele aqui abriu a tela de criação de formulário. Aqui já tem modelos pré-definidos. Eu vou aqui para baixo, porque tem um modelo que eu quero usar, é esse daqui, ó. Adicionar dados ao CRM. Cliquei, selecionei esse modelo e ele já vai preencher com alguns campos aqui, tá certo? Eu vou deixar esses campos e vou selecionar a opção entidade CRM. E aqui a entidade de CRM que eu quero usar é uma entidade de automação inteligente de processo. Então clico aqui, automação inteligente de processo, ele vai mostrar as automações que eu criei. No exemplo aqui só tem repositório, seleciono. Feito isso, eu vou voltar aqui para... Vou até dar um salvar aqui antes. Beleza. E agora eu vou clicar novamente em campos. Vou tirar os campos que ele colocou automaticamente para mim, vou tirar eles. E vou adicionar os campos que eu quero, que são os campos que eu criei na entidade. Então aqui, ó, vem aqui de novo, repositório de currículos, e eu vou escolher aqui, ó. Então eu quero que apareça nome completo, telefone, e-mail, endereço completo, formação acadêmica, experiência profissional, curso certificado, cargo desejado, salário desejado e arquivo. Esses campos aqui, eles fazem parte da entidade, mas eu não quero que eles apareçam nesse formulário. Ok? Então vou vir aqui e vou adicionar. Perfeito, então ele colocou os campos, eu posso estar reposicionando eles, então basta eu clicar e arrastar aqui, ó, e eu mudo a ordem dos campos. E aqui eu vou entrar em cada um deles e vou terminar de configurar. Então aqui nome completo, clico no lápis, ó, esse campo vai ser um campo obrigatório, e-mail, eu vou deixar ele obrigatório aqui também, telefone, vou deixar obrigatório também, endereço completo, não vou deixar obrigatório, formação acadêmica, eu vou deixar obrigatório e vou habilitar aqui para ser vários. Então, note o seguinte, quando eu cliquei aqui no vários, ele adicionou essa opção adicionar mais aqui do lado. Ó. Conforme eu vou fazendo o formulário, vai mostrando o resultado aqui. Experiência profissional, não vou deixar obrigatório, mas vou botar como vários também. Curso certificado, não é obrigatório, mas pode ser múltiplo. Salário desejado, não é obrigatório e não é múltiplo, deixo do jeito que está. Salário desejado e cargo desejado. Beleza. Arquivo, mesma coisa, não é obrigatório, qualquer tipo de arquivo, tá certo? Aqui também eu posso mudar o rótulo dos campos, tá? Se eu achar interessante, eu posso vir aqui e renomear para que apareça um outro rótulo aqui nesse campo. Beleza? Fiz isso, vou dar um salvar aqui de novo. E agora eu quero mexer um pouquinho no cabeçalho desse formulário. Então vou selecionar a opção cabeçalho e vou botar um cabeçalho aqui. Trabalhe com a gente. Certo? E aqui no botão, tá enviar novamente, eu vou tirar isso novamente, vou botar enviar. E salvar. As ações pós-envio, depois que o candidato preencheu o formulário, eu quero que ele receba uma mensagem de obrigado, tá certo? Eu poderia estar editando esse texto, mas vou deixar do jeito que está. Aqui nas configurações, vou dar o nome do formulário, vou chamar ele de formulário de currículos. Ok? Vai ser encaminhado para mim mesmo, idioma em português. Ok. Aqui em design, eu vou mudar um pouco o design, tá certo? Eu vou mudar um pouco esse design. Então, em vez desse tema aqui, o tema que eu estou usando é o negócios, eu vou usar o tema moderno. Então, notem quando eu mudei o tema, ele mudou o padrão de cores, a fonte, né? Eu vou manter as mesmas cores aqui, cor de fundo. Poderia alterar aqui, vocês
veem que tem uma série de opções, vou deixar tudo do jeito que veio. Eu só vou tirar essa borda do formulário. Ó. Tá vendo? Tem uma borda aqui embaixo, eu não gosto dessa borda, eu vou tirar. Então desabilito aqui no inferior. Ok. Beleza, está pronto. Vou salvar. Ok, salvei. Então, para testar o formulário, a gente tem várias maneiras. Eu posso clicar aqui nesse link abrir formulário. Quando eu clico aqui, ele vai criar um código QR Code que eu posso estar escaneando, posso estar lendo do meu celular e abrindo no meu celular. Ou eu posso clicar em pré-visualizar em nova aba. Quando eu faço isso, ele vai abrir uma nova aba com o formulário, certo? Ou eu posso vir aqui, ó, e copiar o link, e daí eu consigo compartilhar o link desse formulário com outras pessoas, tá? Então vamos fazer isso daqui, vou copiar o link, copiei, vou numa outra tela aqui, vou colar aqui. Perfeito. Então, ó, estou aqui com o link do formulário, tá certo? Isso daqui eu posso estar publicando num site, um site que é hospedado no Bitrix ou fora do Bitrix. Então vamos criar um exemplo aqui. Nome completo. Vou criar o John Snow. O e-mail johnsnow@exemplo.com. Telefone 11 90 90 90 90. Endereço: Rua Winterfell, número 100, Centro. Ó, notem que aqui são múltiplas linhas, tá? São Paulo, SP. Eu poderia ter criado campos separados aqui para cidade, CEP, enfim, vocês podem fazer aí da maneira que quiserem. Eu preferi deixar um campo endereço com liberdade para a pessoa preencher aqui. Ok. Ok. Aqui, ó, esse campo formação acadêmica é um campo de múltiplos, né? Eu posso colocar várias entradas, tá certo? Então, vou criar aqui. Tá, ok. Vou deixar só um. Aqui na experiência profissional também é um campo múltiplo. Tá? Aqui em cursos certificados também é um campo múltiplo. Tá? Então, puxa, eu quero botar mais uma entrada. Então, vem aqui, ó, adicionar mais. E ponho. Ok. Cargo desejado, vendedor. Salário desejado, 3 mil. Tá certo? E aqui, ó, eu vou colocar eu vou selecionar um arquivo. Então, clico aqui, selecionar arquivo. Venho aqui. Tem um arquivo aqui, CV do Jon Snow. Abrir. Tá certo? Então, ó, preenchi todos os campos. Tem campos que são obrigatórios e eles ficam marcados com esse asterisco vermelho. Tá certo? Tem campos que são de várias linhas. Me dá espaço para digitar várias linhas. Tem campos que são múltiplos, então posso estar adicionando. Né? Tem campos texto, tem campos que são do tipo moeda e tem campos que são do tipo arquivo. Tá certo? Tudo ok, vou dar enviar aqui. Quando eu dou enviar, ele vai me direcionar para a tela de mensagem. Então ele está agradecendo aqui e dizendo que a minha mensagem foi enviada. Tá, ok? Legal. Vamos voltar agora para o Bitrix e vamos ver o que ele criou. Bem, pessoal, voltando aqui para o Bitrix, vamos verificar então o currículo que foi anexado, aí, que foi enviado. Venho aqui em CRM, Automação Inteligente de Processo, Repositório de Currículos. E está aqui o currículo que foi criado, tá certo? Se eu der 2 cliques aqui, vou abrir os detalhes, nome, telefone, e-mail, endereço, formação acadêmica, experiência profissional, cursos certificados, tem 2 campos aqui, 2 entradas, cargo desejado, salário
e o arquivo está aqui. Ok? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero dar um exemplo de como a gente pode criar um processo vinculado a esse repositório de currículos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um campo que vai indicar o departamento para onde vai ser encaminhado esse currículo. Então para isso eu vou vir aqui, ó, vou adicionar uma seção, eu vou chamar de avaliação. Tá certo? Uma seção é um conjunto de campos. Dentro dessa seção eu vou criar um campo que vai ser do tipo lista. O nome dele vai ser departamento. E aqui eu vou colocar os itens. A opção pode ser comercial, RH, TI, administrativo, operações. Perfeito, então vim aqui. E eu vou dizer que esse campo ele é requerido para o estágio revisado. Então, a partir do estado revisado, para colocar no estado revisado, esse campo tem de ser preenchido. Ok? Vou salvar essas configurações. Perfeito. Então, agora eu fechar aqui. Se eu pegar esse currículo e arrastar para revisado, né? Deixa eu dar um atualizar aqui na tela primeiro. Ele vai exigir que eu preencha o campo departamento. Então, vim aqui, arrastei. Aparece o campo departamento, eu tenho que escolher um dos departamentos aqui, tá certo? Se eu não preencher, ele volta para a posição anterior, tá certo? Outra coisa que eu vou criar aqui é o seguinte, vocês viram que o nome, né, desse cartão aqui, desse currículo, ficou como preencher formulário, é o nome do formulário. Só que eu quero que seja o seguinte, eu quero criar uma regra em que esse nome aqui seja automático, ele seja uma junção do nome da pessoa com o cargo que ele quer. Tá certo? Então, para isso, eu vou mostrar um outro recurso aqui do Bitrix, que é a parte de regras de automação, tá certo? Então, regras de automação está desabilitado aqui, não está aparecendo, porque eu não habilitei. Então, vou aqui em configurações CRM, automação inteligente de processo, vou clicar aqui no repositório e vou habilitar regras. Editar. Então, aqui, ó, usar regras de automação e gatilhos no SPA. Habilitei esse recurso, salvei. Perfeito. Se eu voltar agora em repositório de currículos, ó, está aparecendo aqui regras de automação, tá? Eu vou criar uma regra que automaticamente preencha aqui, como eu disse, com o nome e com o cargo. Então, vem aqui, ó, regra de automação. Vou criar uma nova regra. Vou procurar aqui, botar aqui, alterar. Vou botar aqui, campos. Modificar item. Aí clico no botão adicionar, ele criou uma caixinha aqui, posso fechar agora. E vou aqui alterar. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o campo nome, ele vai ser o quê? O nome vai ser, clico nos três pontinhos aqui. Ele vai ser uma junção do nome completo. Posso digitar aqui para começar. Ó, nome completo, tracinho, cargo desejado. Tá certo? Então ele vai juntar o nome da pessoa, tracinho, cargo desejado e vai colocar isso aqui como nome. Então vou salvar. Eu vou dar um nome aqui, vou para essa regra. Vou chamar ela de renomear. Salvei, salvei. Perfeito. Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Quando o cartão for arrastado para o estágio de revisado, eu quero também criar uma regra de automação que vai notificar, né, a pessoa do departamento, tá certo?
Então, para ver isso daqui, de novo, vem aqui, clico no adicionar, alertas para funcionário, adicionar notificação. Aqui, alterar. Eu vou montar um texto, ó. Novo currículo foi adicionado para o seu departamento. Por favor, faça a sua avaliação. Tá certo? Então aqui, ó, vou deixar bem simples, um texto simples, tá certo? E eu vou deixar ainda para a pessoa responsável. Então, salvei. E vou chamar essa regra de enviar notificação. Beleza? Criei duas regras, então. Agora eu vou salvar. E vou fechar aqui. Legal. Então, ó, a primeira coisa é a seguinte. Quando eu arrastar para cá, ele vai me mandar uma notificação. Ele exige que eu preencha o campo. Vou preencher, vou botar comercial, salvar. Olha só, apareceu aqui a notificação. Tá certo? Porque eu sou responsável. Eu quero testar a regra de automação que eu fiz aqui na entrada. Então, para isso, arrasto de novo para a entrada. E ele vai fazer o seguinte, se eu atualizar a tela, ele tem de renomear. Ó, já renomeou ele. Ó. Então, ficou Jon Snow, vendedor. Tá certo? Perfeito. Então, criamos duas regras de automação. Né? Essas regras elas são executadas toda vez que eu arrasto, mudo esse currículo de um estágio para o outro. E uma regra, ela simplesmente altera um dos campos, no caso o nome aqui desse cartão, e a outra regra envia uma notificação. Tá certo? Legal. Só que aqui eu também quero criar novos estágios. Tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui um novo estágio, que eu vou chamar de revisado RH. E outro aqui, esse daqui eu vou renomear para revisado departamento. Tá certo? A ideia é que todo currículo que entra, primeiro ele seja revisado pelo pessoal de RH e depois que passou pelo RH, o RH encaminha para o departamento, tá certo? Legal, então fiz aqui os 4 estágios, aqui as regras de automação, ele já colocou na posição adequada, perfeito. Legal. Então agora vou mudar aqui, ó, revisado RH, revisado departamento, tá? Ele não me pede o campo, mas ele executa a notificação de novo. Ele não me pediu o campo porque o campo já está preenchido. Se eu der 2 cliques aqui, ó, eu estou vendo todo o histórico que foi feito. Ó. Tudo que é alteração, ele vai aqui e cria um histórico, um log das alterações que foram feitas, tá certo? E aqui dentro, o que a gente pode fazer? Né? Eu posso definir atividades, fazer comentários, tarefas, e-mails, né? Posso chamar pessoas para um bate-papo, para uma conversa, e essa conversa vai ficar o quê? Vai ficar vinculada a essa ficha de candidato. Então não é uma conversa que fica perdida, não, ela está vinculada a essa ficha de candidato. Então, ok? Então eu entrei aqui, o que eu quero fazer? Eu quero marcar uma entrevista com esse candidato. Então eu vou colocar aqui uma tarefa para mim. Entrar em contato com o candidato, tá certo? E eu vou definir que isso daí vai ser feito no dia 13, às 11 horas. Tá certo? Perfeito. Então, coloquei aqui as informações, o responsável sou eu mesmo, vou adicionar essa tarefa aqui. Então, se o meu celular, se a minha agenda estiver sincronizada com o Bitrix, isso daqui já vai ficar sincronizado com o meu calendário. Tá certo? Né? Aqui posso estar convidando pessoas para o bate-papo, então
para discutir esse candidato. Legal. Então aqui ó, já tem uma tarefa, né? Já criei algumas regras de automação, tá certo? Então, por enquanto é só, pessoal.